como um meia central, num 4-2-3-1, ou como um segundo atacante, num 4-4-2. Segundo a informação da TV, o Chay sairia um pouco antes do gol. Por que ele vem sendo substituído de forma recorrente? Tem questão tática, questão física? Obrigado. Boa noite, Fabiano. O Chay, por exemplo, você perguntou como eu vi a atuação do Chay no jogo. Ele, no início do jogo, teve alguma dificuldade, não só o Chay, como toda a equipe. A gente sofreu muito no início do jogo, porque a gente demorou um pouco para fazer a leitura em relação ao espaço que o adversário estava nos proporcionando. Eles vieram com a linha de 5 defensores, né, 3 zagueiros, mais os 2 laterais pelo lado, faziam 2 volantes na frente da linha de 5 e colocavam 3 homens na frente. Então a gente demorou um pouco de começar a criar uma superioridade ali dentro, no espaço dos 2 volantes. Quando o Chay começou a se apresentar um pouco mais para o jogo, a equipe cresceu e nós acabamos no primeiro tempo com o jogo bem controlado, o adversário não conseguia transitar. No segundo tempo a gente mudou um pouquinho a postura, mostrou os espaços que a gente poderia utilizar, uma circulação de bola mais rápida para tentar desformatar essa linha de 5, e aí o time passou a ter uma melhor atuação. Eu vejo o Chay como um jogador que nos dá a alternativa de jogar pelo lado, mais pelo lado esquerdo, que era a mecânica que ele vinha fazendo na Portuguesa. Ele jogava como extrema, só que vindo para dentro, e ele fez alguns jogos com a gente nessa posição. Foi o primeiro jogo que ele jogou como meia mais central. Então eu vejo ele como um meia, um segundo atacante, ou um extrema fazendo um pouquinho mais ao lado esquerdo, já que ele tem característica para jogar nessas três posições aí. Boa noite, Chamusca. O Wellington Arruda falando com você. Chamusca, você atuava anteriormente com 2 laterais leves e rápidos, né, que eram o Levi pelo lado esquerdo e o Arley pelo lado direito. Hoje você entrou com o Daniel Borges e o Guilherme Santos, agora com laterais um pouco mais lentos, né, que não chegam tanto em profundidade para aproximação com seus pontas. Eu queria saber de você o que isso interfere na organização tática, principalmente ofensiva da sua equipe, com essas mudanças de características nas suas laterais. Obrigado e boa noite. Bom, na mecânica de jogo, na verdade eles não são jogadores lentos, não. Eles são jogadores de características um pouco diferentes. Eles gostam de fazer um jogo mais de construção, de ter mais a bola para jogar do que atacar espaço, principalmente em relação ao lado esquerdo, né? O Paulo Vitor jogava bem espetado e fisicamente é um jogador que ele tem uma condição física não só para atacar, mas também para fazer a transição defensiva, que é espetacular, e fazia com que ele jogasse e andasse um pouco mais, né, do que o Varley pelo lado direito. O Guilherme já é um jogador que joga mais em construção, gosta mais de organizar o jogo e não se adianta tanto para receber a bola no espaço. Como eu falei na entrevista anterior, é um processo de adaptação. Aí tem um carioca, o Rafael Carioca, que já tem uma característica que se aproxima um pouco mais da característica do PV. Então é analisar jogo a jogo. Hoje, o jogo pedia, o lado direito, pedia um jogador que jogasse mais com a bola, já que os caras estavam com linha de 5, não adiantava eu espetar muito os 2 alas, nossos 2 laterais, que iam acabar batendo nos laterais adversários, e era isso, esse era o jogo que o Vitória queria. Então a escolha dos laterais foi levada também muito em consideração pela característica do adversário. Eu sabia que eles vinham com linha de 5, e a gente optou pelo Daniel, mas tem a opção de jogar também com o Varley, tem o Carioca que entrou bem no jogo. Então é importante a gente ter as possibilidades, e a gente analisando jogo a jogo, e definindo a cada jogo qual jogador que vai se encaixar melhor para aquela condição de jogo, principalmente em relação à parte tática. Boa noite, Chamusca. Daniel Brown falando com você. A minha pergunta é sobre o primeiro tempo. O Botafogo teve uma dificuldade de aproximar a linha do meio-campo com a linha ofensiva, onde a gente via ali o meio-campo com o Luiz Oyama e o Pedro Castro por dentro, e muito mais à frente, Chay, Rafael Navarro, Ronald e Diego Gonçalves. O que foi orientado para que esse espaço diminuísse no segundo tempo, né, com as orientações no intervalo, para que o Botafogo pudesse sair com a vitória? Obrigado. Daniel, boa noite. Bem pertinente, e você colocou bem. Realmente a gente teve dificuldade de fazer a leitura do espaço que o adversário nos proporcionava.
Aconteceu algumas situações táticas que foram interessantes nesse jogo. A primeira delas, a gente subia nosso bloco, né, para pressionar, e o Vitória não fazia saída com os zagueiros ou com os volantes. Quando nossos dois volantes subiam para pressionar, eles faziam uma primeira bola no Dinei, e a gente estava com muita dificuldade para ganhar a segunda bola. A partir do momento que a gente orientou os jogadores a fazer uma compactação, principalmente os volantes, mais próximo da nossa primeira linha de 4, e o Chay começar a vir trabalhar mais próximo dos volantes, receber a bola no espaço, em vez de ficar só querendo atacar o espaço da última linha, a gente passou a ter um pouco mais de controle de jogo, o Chay passou a ser mais participativo, e a gente melhorou. No segundo tempo a gente evoluiu muito, o time compactou mais, circulou mais rápido a bola nos corredores, o Daniel começou a receber a bola numa condição melhor. Acontece também do adversário começar marcando muito forte, pressionando e depois baixar a intensidade e baixar a pressão, principalmente ao portador, o atleta que está com a bola, e aí com um pouco mais de espaço, com a circulação mais rápida, o Chay mais próximo do Oyama e do Pedro Castro, a gente passou a ter um controle maior do jogo. Eu acho que foi isso que mudou do primeiro tempo para o segundo. Mas é muito importante a gente entender e ter a leitura tática do jogo, principalmente os jogadores, que a gente dá uma certa autonomia para poder utilizar bem os espaços e conseguir se sobrepor ao adversário, principalmente no último terço do campo, para poder criar as oportunidades e definir o jogo. Oi, Chamusca, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. A minha pergunta não é sobre o jogo em si, mas sobre o gesto que o Botafogo teve essa noite ao entrar em campo, estampando no uniforme a frase "Amor é amor", em apoio ao movimento LGBTQIA+. Queria que você comentasse a importância desse gesto dos jogadores, você que há muito tempo está no meio do futebol, como é ver também o futebol se abrindo para essas causas tão importantes da sociedade. Obrigado, um abraço. Bom, Manuel, boa noite. Eu realmente já estou há algum tempo no futebol e acho muito importante todas as iniciativas que têm como objetivo falar da igualdade, independente, né, de que situação seja, se é religião, se a gente está falando de sexo ou qualquer tipo de situação. A igualdade é muito importante, o respeito à igualdade eu acho fundamental. Então, eu dou total apoio a todas as iniciativas que a gente já falando de respeito às igualdades. Eu acho fundamental isso aí. Boa noite, Chamusca, a todos aqui na coletiva. Marcelo Figueiredo, Super Rádio Brasil. Chamusca, passadas 8 rodadas, o Botafogo nem tem 8 jogos, mas 8 rodadas, a gente já tem como afirmar que a Série B, o objetivo da classificação, pelo menos em 4º lugar, vai ser mais, de uma forma geral, para todos os times, na transpiração do que na inspiração? Obrigado, boa noite. Marcelo, né? Boa noite, Marcelo. A Série B sempre teve essa característica de ser uma competição de muita transpiração. Até está muito atrelado a algumas questões relacionadas, por exemplo, a campo, a logística, a sequência de jogos, ao poder de investimento das equipes. Então, é muito importante na competição você competir no nível que a competição pede. Agora, claro, os times que estiverem mais bem organizados, estiverem com suas mecânicas de jogo mais consistentes, tiver mais padrão, tiver mais elenco para rodar, porque a competição exige isso, que você rode os jogadores, que você dê a oportunidade a todo mundo. Eu tenho a certeza que vai chegar, principalmente na reta final, numa condição melhor e com mais possibilidade de acesso. Mas a Série B sempre foi uma competição muito nivelada, onde precisa de transpiração e, claro, precisa de qualidade também. Agora, a transpiração, o espírito, a entrega, isso é muito importante pela característica da competição. Chamusca, boa noite, aqui é o Thiago Franquinho do canal do Teste. O desempenho do Botafogo não foi bom apesar da vitória. Você disse em uma entrevista ao Globoesporte.com que espera que o time alcance o melhor ritmo até o final do primeiro turno. O que falta para o Botafogo se tornar uma equipe menos irregular, como demonstrou hoje no estádio Silvio Raulino de Oliveira? Forte abraço. Bom, Thiago, a regularidade na competição é um ponto muito importante. Mas, independente do momento da competição, vão ter jogos. Eu, por exemplo, quando subi com o Ceará, teve vários jogos onde a gente não teve controle do jogo, não foi superior ao adversário, mas conseguiu vencer.
Então isso é muito importante na competição. É você colocar os 3 pontos da tabela no dia que, tecnicamente, você não conseguiu ou taticamente se sobrepor, e todos os jogos são muito difíceis. Vitória veio hoje com a postura de jogar em nosso erro, e no segundo tempo conseguiu construir um contra-ataque, que poderia, inclusive, e teve uma oportunidade de finalização desse contra-ataque. Nosso goleiro trabalhou muito pouco no jogo. A gente teve dificuldade de penetração, dificuldade de finalização, pegou um time postado na linha de 5, bem organizado pelo Ramon, mas acho que se durante a competição, nos jogos que a gente não tiver e não conseguisse sobrepor o adversário, nós conseguimos o resultado pelo espírito, pela transpiração, para mim está ótimo. A competição de 38 rodadas, dificilmente você vai conseguir ter imposição em todos os jogos, por uma série de aspectos. Hoje a gente conseguiu ter um bom controle, nossa meta não foi vazada, a gente conseguiu, durante uma boa parte do jogo, ter mais iniciativa do que o nosso adversário, e conseguiu vencer, que era o mais importante para nós nessa noite de hoje.